E assim diz a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 1. Fim da escravidão. Opressão dos hebreus no Egito. Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Asser. Todas as pessoas saídas de Jacó eram em número de 70. José estava já no Egito. E, morto José, assim como todos os seus irmãos e de toda aquela geração, os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se. Tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: Vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que sobrevivindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós, e se retirem do país. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entrepostos. Quanto mais os oprimiam, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios os aborrecerem. Impunham-lhes as mais duras servidões e amarguravam-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como com toda a sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que se lhes impunham tiranicamente. O rei do Egito dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus, uma se chamava Séfora e a outra Fua, e disse-lhes: Quando assistirdes a mulheres dos hebreus e as virdes sobre o leito, se for um filho, matai-o, mas se for uma filha, deixai-a viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não executaram as ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. O rei mandou-as chamar então e disse-lhes: Por que agistes assim e deixastes viver os meninos? Por que? Responderam elas ao faraó. As mulheres dos hebreus não são como as dos egípcios. Elas são vigorosas e já dão à luz antes que cheguem à parteira. Deus beneficiou as parteiras. O povo continuou a multiplicar-se e espalhar-se, porque elas haviam temido a Deus. Ele fez prosperar suas famílias. Então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: Todo menino que nascer, vós o atirareis ao Nilo. Deixareis, porém, viver todas as meninas. Palavra do Senhor. Terminamos Gênesis, como vocês perceberam. Iniciamos Êxodo, o livro de Moisés. Creio que será o livro de Moisés, a introdução de Moisés, e a grande escravidão e a luta pela liberdade dos egípcios, dos israelitas no Egito. Já começou iniciando, detalhando quem estava no Egito após a morte de Jacó, e também o que aconteceu após a morte de José, onde os israelitas, por terem a bênção de Deus, se multiplicaram e eram fortes e fecundos, sempre e em todos os lugares. E ao trocar o faraó por um que nunca conheceu José, ou não conheceu o que ele fez, as suas grandezas, ele temeu esse número, esse poder que os israelitas tinham em sua terra. E por isso começou a opressão, começou a oprimir o povo de Israel, começou a oprimir o povo de Deus, até o ponto em que ele pediu para que as parteiras matassem os meninos em que as mulheres israelitas fossem dar à luz. O problema é que essas parteiras temiam a Deus e se negaram a fazer essa atrocidade. E por esse ato as parteiras foram benditas por Deus, onde elas foram fecundas e foram prósperas em sua vida. Porém, ao não ter resultados e ser recusado pelas parteiras, o faraó toma uma medida mais drástica, em que pede que os meninos sejam jogados ao Nilo. Porém, as meninas serão livres, serão libertas. Este é o início da escravidão, o início em que o Egito se vira contra o povo de Deus. E veremos o que vai acontecer. Tem um prefácio do versículo 16, eu vou repetir. E disse-lhes: Quando assistirdes as mulheres dos hebreus e as virdes sobre o leito, se for um filho, matai-o, mas se for filha, deixai-a viver. O leito
provavelmente o leito especial que servia ao parto. Que esse novo livro seja uma nova fonte de conhecimento para a gente. Agradeço por vocês terem estado comigo em Gênesis. E o nosso próximo, que seja muito bem lido também.